Mais um In Churchcast. É isso aí. Caramba. Vamos que vamos. Vamos lá. Hoje com quem? Cara, vamos lá, gente. Esse aqui eu vou ter que fazer uma leitura aqui, porque toda vez é um convidado mais ilustre que o outro, né? Então dessa vez tá demais. E hoje é bom que é com amigo é um bate-papo. Você vê que tá aqui hoje no, vai render, no flow, né? Hoje vai render. Bom, vamos lá. Então, um papo para deixar de papo e começar a agir. O nosso convidado hoje, nascido em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas criado no interior de Goiás, marido da Josi, pai do Estevão, da Débora e da Bebel, um dos pastores do governo do Ministério Mevan, responsável pela coordenação dos trabalhos realizados no continente africano, formado em teologia missional, criador da plataforma Play, a Igreja na Cidade, que reúne grandes pensadores e influenciadores cristãos do Brasil. Seja muito bem-vindo, pastor Felipe Vilela. Tamo junto. Uma salva de palmas. Prazer. Felipe Vilela. Tamo junto. Cadê? Não vai fazer o rapper, não? Não. Fala Felipe Vilela, eu achei que você já entrava cantando. Gente, que alegria estar aqui. Prazer demais. Um carinho por vocês, por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês representam para a igreja, para um novo processo da igreja. E tá aqui hoje, né? Conversando sobre igreja, falando sobre igreja, na perspectiva daquilo que vocês fazem, que tem tudo a ver com o que eu faço, com a maneira como eu acredito também em igreja para esse novo tempo. Então é uma alegria. Tamo junto aí. Que bom receber. A gente fala muito da Mevan, né? Pastor Luiz Hermínio, cliente, amigo. Ligo pra ele e falo, olha, isso é uma referência pra gente, muita coisa que a gente segue aqui na iChurch, tem muita voz ali da Mevan. E você é um nome ali, né? Se tem grandes cabeças ali na Mevan, você é um deles, né? Uma dessas cabeças. Então é uma honra estar aqui com você mesmo. Ah, que alegria. Mevan é uma igreja, é uma família, né? Mevan é uma família que não tinha pretensões denominacionais, só queria realmente servir a Jesus lá no interior de Santa Catarina. É interessante que eu cresci em Jataí, e o Mevan é em Itajaí, né? Então foi um avesso, assim, interessante. Já começou com os trocadilhos. Daqui a pouco saiu um rap. E aí o Luiz foi dando esse espaço para todo mundo, né? Ele foi, à medida com que ele foi conquistando esse espaço, né? Ele foi automaticamente dando esse espaço. Então é interessante quando você vê um líder como é o meu pastor, né? Sem querer me vangloriar. Conta aí, já o terceiro trocadilho? Tá botando aí a gamificação. Mas o pastor Luiz, é legal quando você vê um líder que cresceu como ele cresceu, que apareceu como ele apareceu, mas ele não apareceu sozinho. Uhum. Né? Ele trouxe a equipe dele. Então a equipe dele serve o Brasil. Juscelio serve o Brasil. Júnior serve o Brasil. Jackson serve o Brasil. Fernando. Ulisses, o Lapa, né? Eu. Então a gente está nesse movimento, né? De alguma forma, tudo isso que o Luiz vive, isso respingou na gente. A gente pegou essas sementes que respingaram e a gente foi multiplicando dentro do nosso contexto de identidade. Uma coisa que é legal também do Luiz é que isso acabou se tornando a cultura do Mevan, né? Isso é do Luiz, mas naturalmente aquele que gera fé também gera cultura, né? Abraão é pai da fé, mas também é progenitor de um povo, né? Então a fé e a cultura nascem do mesmo homem, né? Então o Luiz é esse cara da fé do Mevan, né? Mas consequentemente da cultura. Então ele dá esse espaço para que cada um funcione como cada um é. Então eu tenho esse perfil mais, né? No bom sentido, mais maloqueiro, o Juscelio é esse cara mais certinho, o Júnior é esse cara mais, né, digamos assim, mais essa cara mística, parecido com Jesus, né, o Jackson já é esse cara mais intelectual, né. Então, o Lapa é o quê? O Lapa é o administrador, né? Alguém tem que fazer isso, né? Entendeu? Então cada um tem esse perfil e naturalmente essa funcionalidade. Então eu acho que esse pensamento Mevan, ele foi sendo construído nessa liberdade, sabe, de respeito. Você se move de um jeito, eu me movo do outro, enfim. E a gente foi indo, né, para esse lugar e graças a Deus, hoje a gente tem o carinho, o respeito, o apreço do nosso ecossistema e isso vaza, né, para outros lugares. Tô aqui, né? Transborda, né? Transborda, né? Isso vai aparecendo e Deus acende a luz para ela iluminar caminhos, né? Então a gente faz isso debaixo da graça de Deus.
O Luiz Hermínio, já que a gente tá honrando ele aqui, quero honrar também, porque ele é um pastor que é impressionante, assim, até a nossa história com ele começou muito sem nada, praticamente. Na verdade, quando a gente começou a tentar atender a Mevan, a gente não tinha, como era o Ministério Mevan e várias igrejas embaixo, cada uma com seu nome, a gente não tinha tecnologia na época, né, Pedro, para poder atender, e ficou só uma conexão. E eu lembro que nessa época eu tinha ali o WhatsApp do Luiz Hermínio, e ele é praticamente assim, eu acho que eu conto nos dedos de grandes pastores que eu posso falar diretamente no WhatsApp, mas é impressionante como é que ele me atendia de uma forma, assim, falava com ele parece que, sei lá, não sei onde ele arruma esse tempo de atender pessoas, né? E até que nesse relacionamento a gente acabou depois, né, vindo a ser cliente, mas teve um episódio disso que mostra muito a transparência, sabe? Aquele pastor com cheiro de ovelha, que ele é, né? Eu falo da Mevan e falo de pastor com cheiro de ovelha e de transparência, né? E aí, quando a gente estava ali fazendo o aplicativo dele e o da Mevan, a gente foi para Itajaí. E a gente estava num evento lá com 10 mil pastores. E aí o Mica, né, tava com ele falou, não, ele tá fazendo questão de estar no stand. Ele tava no evento, um stand, né, com 10 mil pastores. E aí ele falou, não, ele faz questão de no stand de vocês. E o evento não era do Mevan, não era do Mevan, só para deixar claro. Não era do Mevan, com 10 mil pastores. Aí eu falei, rapaz, é melhor, não, deixa que a gente sai, a gente almoça junto, alguma coisa assim. Ele falou, não, ele quer almoçar também, mas ele faz questão de ir no stand de vocês. Eu falei, cara, tem 10 mil pastores aqui. Ele vai passar 4 horas até chegar na gente. E não, ele faz questão. Cara, dito e feito, chegou lá. O cara nem chegou, tava 50 metros do evento, começou, Luiz Hermínio, tira foto, mas ele demorou para poder chegar no nosso stand. Sim. Mas fez questão, cara. Eu falei, cara, que homem incrível. Então, assim, ele gosta, a gente honra muito e gosta muito. De gente, Eles gostam de gente, mas que bom. Mas vamos lá, depois do Pastor, momento... depois a gente manda o Pix. Beleza? Pastor Luiz Hermínio, ó, nós chamamos, viu? Vamos lá. Agora é assim, né? Agora é assim, né? Vamos lá. Rapaz, Felipe Vilela, assim, muitos conhecem pela música, trajetória de vida, ou não sei quantos conhecem de fato a história por trás de você, né? Poucos sabem, você foi um morador de rua, menino de rua. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, como é que foi tudo isso? Eu vim de um lar desestabilizado, né? Que graças a Deus a realidade é outra hoje, mas a minha mãe nos criou praticamente sozinha, meu pai sumiu e deixou ali uma mulher com 3 filhos em uma cidade que não era dela. Então a minha mãe, nesse ímpeto de cuidado, esse ímpeto materno, acabou se preocupando muito mais em colocar comida na mesa do que propriamente participar dos pormenores da nossa vida. E totalmente justificável, né? Então, graças a Deus que ela fez isso. Minha mãe foi trabalhar e a gente ficava muito sozinho. Então a gente acabou se misturando, se envolvendo, a gente tinha muito tempo ali. Eu desde cedo ia para projetos, né? Então participava de projetos sociais que eram extracurriculares, né? Aqueles projetos de contraturno. Então ali, né, me envolvi com futebol, com a capoeira, com tantas coisas, né, nesses projetos. Mas ali, nesses contextos também de muito tempo sobrando e muito tempo extra, a gente acabou, eu e meu irmão, né, a gente acabou conhecendo droga, conhecendo crime, conhecendo uma opção de coisas. A nossa cidade é uma cidade onde é rota de muito, infelizmente, muito da droga que chega no Brasil passa por lá. Passa por lá, do lado de Mato Grosso, enfim, essas fronteiras com Bolívia, com Paraguai, enfim, elas perpassam pelo centro-oeste, né? Então a gente acabou se envolvendo com coisas muito complicadas e já muito novo. Com 11 anos eu fui para um colégio interno em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, e era um colégio interno com quase milhares de alunos assim do Brasil todo. E ali tive algumas experiências com a droga também, ali nesse colégio interno, porque era complicado, assim, até foi fechado esse colégio. E ali eu desenvolvi uma revolta muito grande, sabe? Todo esse contexto aí de família e tudo mais, da minha vida. E fiquei carregando isso. Então, com 12 anos, eu já era um menor infrator. Tipo assim, já tinha, sei lá, 2, 3 passagens já por roubo, por tráfico, por uma série de outras questões.
E aí eu fui trilhando essa rota, né, de infração. Mas tive uma experiência com Deus aos meus 10 anos. Né? Nesse contexto, eu tinha um amigo chamado Paulo Roberto, filho da Narcena. Eles eram da Presbiteriana Independente, uma igreja que pastor Mário hoje, lá em Jataí. E aí eu jogava futebol numa escolinha, né? Primeiro no Mané Garrincha, depois numa outra escolinha chamada Projeto Abelha. E o Paulo Roberto também jogava nessa escolinha. Gostava muito de futebol. Embora ele fosse um pouco mais velho. Eu ali, novinho e tal, mas tinha uma desenvoltura maior do que as pessoas da minha idade. Então jogava com as pessoas da idade dele. E aí a gente se respeitava ali no futebol. Ele jogava bem, eu também e tal. Então a gente andou muito junto. Família de vascaíno, eu flamenguista. E me mantive firme, graças a Deus. E aí eles me levaram para a igreja. Comecei para a igreja com eles. E aos 10 anos eu vivi uma experiência com o Senhor. Eu aceitei Jesus sem que ninguém fizesse apelo. Então tinha alguém cantando uma canção. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E essa música mexeu muito comigo. E aí eu fui até a frente, sem que ninguém tivesse feito o apelo. E nem era habitual de uma igreja presbiteriana fazer esse tipo de apelo. Naquele formato com que eu fui. Então foi uma coisa completamente inerente, espontânea do Espírito. E eu fui e chorei muito. E depois de um tempo que eu estava ali chorando, alto, uma irmã da igreja colocou a mão no meu ombro, né? Que era uma irmã anciã da igreja, era um culto de jovens, mas ela colocou a mão no meu ombro, como quem diz, que lindo, mas para de fazer barulho, né? Que é a igreja presbiteriana, naquela época, se voasse um mosquito, parecia que era um helicóptero voando lá dentro. É uma igreja mais silenciosa, mais introspectiva, né? Então não era muito da cultura da igreja aquilo que eu estava fazendo. Mas foi uma experiência mais forte que eu, e inédita. Nem no meu escopo assim de experiências e inteligência eu teria condição de tirar aquilo, assim, sabe, de mim. Então foi algo do Senhor. E aí eu vivi essa experiência. E depois tudo isso aconteceu. Fui internado, conheci droga, mergulhei no crime de cabeça. E assim, infelizmente crime mesmo, né? A gente fez muitas coisas, assim, muitas coisas mesmo naquela época. E aí com 14 anos eu já era um menor infrator mesmo, assim, de risco de morrer na mão de polícia, sabe? De ter apanhado já bastante de polícia, de fazer... Oh, Deus tá mandando mensagem. De fazer, digamos assim, esse trabalho de mula, né? De carregar a droga de um estado para o outro e tudo mais, por ser de menor. Então era um office boy do crime ali. E aí, nesse contexto todo, eu viciado, né? Minha mãe naturalmente desesperada, eu já tinha sido internado várias vezes. E aí com 14 anos eu fui preso, depois de ter passado várias penas. E aí a ameaça era que eu fosse para uma detenção de menores. Ou para o DPJ, que era em Goiânia, ou para a Fundação Casa, que era em São Paulo, FEBEM, conhecido como FEBEM. E aí eu ia para lá, ia ficar preso até completar 18 anos. Mas aí uma irmã presbiteriana, de uma outra presbiteriana, advogada, tudo, entrou, ouviu ali o grito da minha mãe, interveio, para que mais uma vez o promotor me permitisse ser internado numa comunidade terapêutica e ser assistido, né, de alguma maneira pela justiça, ter uma prestação de conta. Assinamos lá vários termos, minha mãe assinou vários termos, eu fui internado nessa comunidade terapêutica e ali definitivamente tive uma experiência muito forte com Jesus, com o Senhor. Fui para lá nas vésperas dos meus 15 anos. E aí eu tive uma real experiência com o Senhor, uma experiência com a palavra, com a leitura da Bíblia. E aí ali realmente, sabe, me converti ao Senhor. Depois desse tempo, me batizei em 1999, na Vila Redenção, lá em Goiânia, né? Essa comunidade era em Goiânia. Eu saí de Jataí e fui para Goiânia aos meus 14 para 15 anos. E aí depois fiquei em Goiânia. E aí
enfim, vivi essa experiência de batismo. Nesse processo dentro da comunidade, tinha um interesse muito grande pela palavra que a comunidade não conseguia sanar. Então as minhas dúvidas, meus interesses teológicos estavam muito aquém daquilo que uma casa de recuperação pode te oferecer. Então foi quando apareceu um pastor e me ajudou a ir para um seminário. Aí eu fui para o seminário da MCM, Missão Cristã Mundial, pastor José Rodrigues. O pastor José tinha acabado de voltar de Varanasi. E nesse curso que eu fiz, boa parte dos meus colegas, que não eram muitos, nós éramos 8 alunos, mas pelo menos 4 deles eram bacharéis em teologia. Então, o curso que eu estava fazendo era como se fosse uma pós-graduação para eles, porque tinha uma duração de 2 anos, 1 ano internado, 1 ano prático. E aí eles me adotaram lá dentro. Eu cresci, né, nesse contexto sem família, né? A gente sempre muito espalhado. Então ali se tornou uma família para mim. Então fiz o seminário, fui fazer o meu estágio na igreja. Nesse processo todo de estágio, tive uma tremenda decepção com a instituição, igreja. Voltei para Jataí, com mais ou menos aí uns 18 anos, e me desviei do evangelho. Então dos 18, quase 19, até os 20 anos, eu literalmente fui para a rua. Ficar 4, 5 dias fumando pedra, usando droga, vivendo numa biqueira, sabe? Em condição de insalubridade total, condição subhumana. Pelo menos 1 ano aí eu vivi desse jeito, entende? De pedir moeda em farol. Quando ia para Goiânia, ia para interesses não muito interessantes. E ali, naquele contexto de estar desviado, fora do evangelho, mesmo já tendo feito seminário, tido as experiências, quando eu me lembrava de Deus, a minha referência, a minha lembrança do Senhor, não era das aulas que eu tinha recebido, era da experiência que eu tinha vivido com 10 anos de idade. Olha só. Então eu andava às madrugadas, drogado, extremamente drogado, cantando a música que na minha cabeça foi quando eu entendi, percebi que Deus, muito mais do que existir, Deus é presente, Manuel e tal. E aí eu cantava ali. E uma expressão de amor que eu recebia nessa época era de um homem, de um menino, um garoto com, hoje deve ser um homem, um garoto com síndrome de Down. Um garoto Down, né? Chamado Jeanzinho. Então era a única pessoa que tinha coragem de me dar um abraço. Era a única pessoa que na rua. Era a única pessoa que tinha coragem de falar comigo, e conversar e gastar um tempo comigo. Então eu estava realmente completamente desconfigurado daquilo que eu sempre fui, falar, conversar, trocar ideia. As minhas conversas e interesses, eles estavam voltados a manutenir meu vício. Mas com o Jeanzinho não, porque o Jeanzinho não tinha nada para me oferecer. Então o Jeanzinho foi uma expressão divina para mim nesse tempo. E aí um belo dia eu cansei, sabe? Eu tava num carteado, não sei se vocês sabem o que é, um jogo de baralho. E ali funcionava uma boca também. E a padaria da minha mãe era de frente. A gente tinha uma padaria, minha família tinha uma padaria. Conquistou uma padaria e tal, muito legal. E a minha mãe morava de frente à padaria. E eu saí do carteado pra correria. Era já 4:30 da manhã. Quando eu saí para entrar num carro, para aquela correria louca, a minha mãe estava saindo do portãozinho para abrir a padaria. E a minha mãe ou não me reconheceu ou fingiu que não me viu. E as duas coisas me doeram muito naquele dia. Minha mãe não me reconheceu porque eu estou tão desconfigurado do que eu sempre fui, ou minha mãe definitivamente me esqueceu e me entregou para isso que eu estou vivendo. Essas coisas me machucaram demais. Demais mesmo. E até emociona. E aí eu saí andando a esmo. O dia tinha amanhecido e eu saí andando a esmo. Assim, provavelmente, não sei definir se o que eu senti era uma depressão, mas talvez fosse. E aí eu saí, porque eu já não sabia viver mais. Minha vida era me drogar, cara. E aí eu saí e cheguei na frente de uma assistência social. Na frente de uma assistência social, e aí nessa época eu já tinha feito uma música. Quando eu voltei, eu fiz uma música. Gravei uma música na minha cidade e essa música deu muito certo.
E antes de eu me tornar drogadão assim, eu cantei essa música nos comícios. Essa música rodava na rádio. Essa música ficou conhecida com primeiro grupo que eu tive. Então ficou conhecida, a gente deu entrevista para as rádios. Não tinha YouTube na época, não tinha rede social. Então tudo que era mídia local tinha pulverizado a música. E aí quando eu cheguei na assistência social, drogado como eu estava, para pedir uma passagem, eu cheguei e me apresentei. Falei, sou dependente químico e gostaria de sair daqui para ir para Goiânia. O que você tem em Goiânia? Eu fiz um seminário lá. Eu acho que as pessoas lá de onde eu fiz o seminário podem me ajudar. Vão me receber. Mantinha contato com eles, por e-mail, às vezes, até não ter me entregado completamente para as ruas. Eu sabia que eles iam me receber, né? Pela minha construção de amizade lá dentro, que é a MCM. E aí, um dos caras que tinham se formado comigo era um coordenador da escola do seminário agora, que é o Renato Oliveira. E aí eu pedi a passagem para eles, eles disseram, não tem passagem. Só que eles foram me buscar quando eu cheguei na esquina. E aí me perguntaram, você não é uma pessoa que canta uma música assim, assim, assado? E chamava É o Lugar, uma música da cidade, falava dos bairros da cidade. Você não é esse cara? Eu digo, eu sou. Cara, o que aconteceu com você e tal? Você é talentoso, por que você tá nessa condição? Eu falei, cara, eu sou doente, dependente químico. Preciso sair daqui, preciso sair da cidade. Aí eles me levaram para uma assistente social chamada Ana Clara. Ana Clara. Aí essa Ana Clara me colocou num ônibus, me mandou para Goiânia. O pessoal me buscou, me levou para a MCM. Aí, teoricamente, aos 20 anos, a minha vida cristã começa. Então, na verdade, começou aí. E aí, nessa volta para lá, aí, meses depois eu conheci a Josi, que é minha esposa. Antes disso, conheci o Luiz Hermínio, dando aula lá. Falei para ele sobre fazer os livros dele, que foi o motivo pelo qual eu fui para Itajaí depois. E conheci a minha esposa. E aí ali Deus foi dando um destino para mim, né? Me ajudando nessa trajetória. Então, assim, a igreja, para mim, representa algo que me ensinou a viver. Porque quando eu cheguei na igreja, eu não sabia como uma família funciona. Eu não sabia como se administrava financeiramente, não sei como se tratava filho, se tratava esposa. Todas essas coisas eu aprendi na vida comunitária. Eu cheguei na vida comunitária como um bicho. Uhum. Não no coração. Meu coração não era ruim, mas os meus comportamentos eram ruins. Eu não tinha parâmetro comportamental para conviver. E quem me ensinou essas coisas não foram as pessoas que vocês conhecem do Mevan. Foram irmãos da comunidade. Foi o Salésio da cantina. Foi o Marlon e a Regina. Que talvez vocês não vão ler um livro deles. Tomara que leiam. Vão ouvi-los pregar. Mas foram irmãos lá da comunidade. Sabe? Foi o Odivan que me ajudou. Um irmão que me trouxe para a mesa dele. E que eu fui observando a vida das pessoas e fui aprendendo a viver. Entende? Então, puxei um barbante bem longo, não sei se eu estou estendendo muito, essa história. Mas a minha vida cristã começa... aí eu me casei, né? Aos 20 anos e tal, me casei. E eu fui para o Mevan, antes disso convivi na casa de adoração. Um pastor me levou para dentro da casa dele, pastor Valneir. E ali foi o primeiro parâmetro de família que eu tive, solteiro. Vivendo e vendo como uma família funcionava. Porque as famílias ao meu redor, na minha vida maior até que eu tinha até então, eu não tinha referência, eu não sabia. Eu tinha referência do marido que tinha 3 amantes, tinha 8 filhos. E pai que abandona. Aquele casamento já era o 3º, 4º. O cara que, entendeu? Bebia o final de semana inteira, chegava em casa bêbado. E a mulher já tinha se acostumado com aquela vida. Então os parâmetros que eu tinha eram parâmetros muito ruins. O pastor Valneir, mas a pastora Luciana foram esse parâmetro familiar para mim, uma pedagogia de Deus para minha vida. Morar na casa deles foi muito assim salvífico assim para mim, sabe? Foi muito rico assim a experiência de ser tratado ali como um pseudo filho, digamos assim. Porque eu não era, mas eu era. Entendeu? Eles sabiam que eu não era, eu sabia. Não havia uma expectativa nesse sentido. Era ajustada, era controlada e saudável. Mas eu estava ali na casa deles.
comendo com eles, vivendo com eles. E aí depois, nessa experiência, acabei trabalhando para casar, me casei, né? Minha esposa cresceu num lar cristão. Então, talvez a maior professora da vida que eu tenho é a minha mulher. Minha mulher é doce, gentil, fala baixinho. Entendeu? Conheci lá em Goiânia. Discreta. E eu era completamente o oposto disso. Então fui aprendendo com ela e tudo mais. E aí a nossa ida pro Mevan foi, meu Deus do céu, foi um apontamento divino, assim, pra gente, entendeu? Então a minha história começa aí. Muita gente deixa tudo para seguir Jesus. Eu não tinha nada para deixar. Eu tinha uma havaiana amarrada de arame, uma vida horrorosa que eu vivia, uma esquina, entendeu? Que fedia, digamos assim, morte. E eu deixei essa esquina e o evangelho me deu tudo, cara. Deu família, me deu morar bem, viver bem, andar bem, entende? Então, assim, embora eu seja livre, mas eu sou escravo dessa responsabilidade de também continuar transmitindo isso, sabe? Em tudo que eu faço, ter essa coerência, né? Então a igreja representa isso para mim. A minha vida cristã, ela não é só a minha vida cristã. Meu ministério não é só o meu ministério, é a minha vida. Sim. É tudo que eu tenho. Meu ministério para mim não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sou. Uhum. Eu vivi para isso de novo. Eu voltei a viver para fazer o que eu faço. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão até do história incrível, né? Mostra a trajetória. Quem conhece Felipe Vilela, qual é o arroba Felipe Vilela? Felipe Vilela 5. Já siga lá. Inclusive, aí lembrando, né? Eu esqueci de falar, né? Já siga a gente aí, se você está gostando do papo, já compartilha, tá apenas começando, então compartilha aí com pastores, que a gente vai falar muito de igreja. Esse podcast fala sobre igreja, fala sobre atrair, cuidar e capacitar, e é nisso que eu quero conectar agora, né? Porque você tem uma trajetória, então, olha que trajetória assim, de vida, e olhar para você hoje, por isso que eu falei pro pessoal seguir, para ver quem é o Felipe Vilela hoje, é o músico que leva uma palavra incrível, né? Até brinquei com você lá em Goiânia, né? Falei, cara, é tão profundo a música que você leva precisa de um manual, né? Falei, pro novo álbum, você ouviu as músicas novas. Incrível. E, cara, sabia que essa ideia startou uma coisa? O álbum vai ter um podcast paralelo ao álbum e tem um livro que provavelmente vocês vão receber. Tá vendo? Que fala a respeito do álbum. Tá vendo? Você botou lá agradecimento, sim. Não, porque você fez uma Fez chacota pelo menos, comigo. né? Então eu transformei o seu veneno em remédio. Maravilhoso. Vamos lá, gente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, porque agora tá vendo? Agora cortou o clima, agora vai ter que aumentar o tom aí. Vamos lá. Mas é o seguinte. Faz o pad aí, Fábio. Agradecendo o Fábio que tá aqui acompanhando. Meu parceiro. Vários músicos, cara, que incrível. Tava falando com ele. Quanto que foi bênção lá quando eu estive lá em Goiânia, ele ministrando lá o louvor, foi fogo, né? Visite a Mevan aí de Goiânia que o negócio pega fogo lá. Vamos lá, mas falando dessa tua trajetória, como a gente tá falando aqui de igreja, e basicamente na atração de pessoas, no evangelismo, nessa tua trajetória, o que você sentiu, primeiro assim, o que você sentiu em relação à igreja no momento que você estava na rua, e o que você sente, porque eu vejo assim, a igreja muito sendo estruturada para o evangelismo, e parece que essa parte da moradia de rua, ou seja, esses menos, né, assim, olhados, sei lá se seria essa expressão, né, a sociedade não olha, parece que, né, a gente passa ali e não vê isso acontecendo. E a igreja muitas das vezes esquece, e isso vira um pouco uma assistência social, ou seja, a ação social da igreja está trabalhando nisso, mas a igreja como um todo, se é que se separa isso, ela está evangelizando, sei lá, o cidadão comum, a classe A, B, C, não sei. Mas como é que você olhou para a igreja no sentido de rua? O que ela estava fazendo? Você lembrou de um menino com síndrome de Down, que era o que estava ali te abraçando. E o que você vê como pastor hoje da igreja olhar? Ela está olhando, não está olhando para essas pessoas? Eu acho que ela olha, talvez não como deveria, no sentido numérico. Né? Por exemplo, a isenção de imposto, vou até polemizar aqui agora, não é uma polêmica, eu acho que é um pensamento que todo mundo tem.
Parece que a isenção de imposto para algumas igrejas não é justificada. Porque a igreja é isenta de imposto para quê? Para desenvolver algum tipo de trabalho social. E boa parte das igrejas tem tudo, menos trabalho social. Entende? Menos uma coisa de assistência para a cidade, aos menos favorecidos, aos vulneráveis e tudo mais. Então a igreja ela se tornou muito mais um ambiente de discussão moral do que propriamente de uma prática que justifique a isenção dela como serviço social para a cidade. E quando ela vai na prefeitura, ela não vai para oferecer ajuda, ela vai para pedir coisas. Então a relação ela se tornou comprometida, porque nós temos números, expressão, né, no sentido de números, e o poder público tem a caneta, digamos assim. Então, é muito claro identificar quando uma igreja está se tornando um projeto de poder e não realmente a igreja do Cristo. Quando ela para de olhar e de amar aquilo que Jesus ama e olha. Então, o reino de Deus não vem com aparência visível, certo? Essa é a apofatia da pedagogia de Jesus, a negação. Então, Jesus, antes de ensinar o que é o reino, ele ensina o que não é. O reino não é algo para ver. O reino não é algo, não é comida nem bebida, ou seja, o reino não é uma provisão do imediato. Ele está para além disso. Né? Então, nesse contexto, o que acontece? Você, embora tenha um reino que não tem aparência visível, esse reino pode ser visto na vida de Jesus, nas escolhas de Jesus, nas denúncias de Jesus, naquilo que Jesus priorizava. E o que Jesus priorizava? Tocar essas pessoas. Então, a religião evangélica no Brasil corre um enorme risco, que a Europa correu, que a América correu, de que nós nos tornemos digamos assim, a religião das elites. E tudo bem que a gente ganhe as pessoas, né? Que a gente ganhe Alphaville, né? Mas quando a gente se esquece da representação e da vida de Jesus, da forma como Jesus viveu, e eu não estou falando de um assistencialismo, eu estou falando de Jesus. Ele é o modelo. Entende? Ou seja, então, ganhar Alphaville sem esquecer da Cracolândia. Eu acho que sem se esquecer da cidade como um todo. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Eu acho que essa é a grande proposta. Então, quando uma igreja ela foca só em um público específico, ela está se tornando muito mais um projeto de poder. Ela está reduzindo a condição de igreja de Jesus para virar um boteco de aleluia. Entende? Sim. Então, olha como isso é sério. Em Laodiceia, que é a última carta escrita pelo próprio Jesus à igreja, em Laodiceia, essa igreja que pensava que era rica, abastada, o que Jesus diz para ela? Eis que estou à porta e bato. Sidney, Pedro, quem bate está do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora. Ou seja, essa igreja deixou Jesus de fora. Por quê? Porque ela é um projeto de poder. Ela pensa que é rica, ela pensa que é... Essa é a concepção de Babel. Babel não é uma proposta de cavar um túnel até o inferno. Os caras se reuniram e falaram, vamos fazer um túnel até o inferno? Não. Eles queriam tocar o céu com a força do braço. Para que tocar o céu? Eles queriam Deus? Eles diziam não. Vamos construir uma torre que vá até Deus. Mas o objetivo dessa torre é tornar o nosso nome célebre. Entende? Sim. Então, essas situações, essas coisas, é o que mantém a gente vivo. Eu fui para a África há muitos anos, nos meus melhores momentos, onde eu estava viajando aqui no Brasil, em grandes igrejas, ganhando boas ofertas, ficando em bons hotéis, e era extremamente honrado, e glória a Deus por isso. Foi uma bênção para mim. Cara, mas quando eu ia para a África, eu equilibrava meu coração. Quando você faz qualquer tipo de movimento, que eram os movimentos de Jesus, você preserva o seu coração. A multidão era muito legal. Jesus multiplicava pão, o povo queria aclamá-lo a rei, mas ele saía da multidão, empurrava os discípulos para o barco e dizia, vamos para o outro lado. E você, mestre, para onde você vai? Vou orar. Vou orar.
Ele veio andando sobre as águas logo depois de ter multiplicado os pães. Ele foi sozinho, ele saiu escondido para orar. Entende? Então, assim, eu acho que a forma como a gente olha para essas coisas, talvez eu não tenha um parecer técnico, mas conceitual sim. A gente não pode se esquecer nunca, Sidney e Pedro, que Jesus não morreu ao lado de 2 empresários. Ele morreu ao lado de 2 ladrões. E ele inaugurou um paraíso com um deles. Esse é o evangelho. Ele é transformação para todo aquele que nele crê. Entende? Então, assim, olhar para isso, cara, é a salvação. Cara, quer curar a sua empresa? Quer fazer a sua empresa prosperar? Quem dá ao pobre empresta a Deus. Quer fazer a sua empresa prosperar? Para de recolher as espigas que caem no chão. Deixa elas para o estrangeiro. Cara, esse é a Bíblia inteira, cara. Deus escolheu ser amado no próximo. Tive fome, me deste comer. Tava com sede e você me deu água. Tava nu e você me vestiu. Então essa não é meramente um departamento da igreja. Esse é um movimento inevitável da igreja. A igreja que não faz isso, desculpa, está em pecado. Se você não consegue perceber a fome da cidade, a nudez da cidade, a sede da cidade e tudo, as injustiças presentes nessa cidade, cara, talvez... Tá faltando alguma coisa, né? E é Tá impressionante. faltando Cristo. Eu não quis. Mas é engraçado, assim, você estava contando a tua história, eu estava pensando... Não sei se era para ter ido para esse lado. Não, é Não, isso. é isso mesmo. E ainda, acho que dentro desse tema, né, e falando... Bom, acho que o que despertou esse assunto foi falar do atrair, né, e falar dessa dificuldade que a gente vê muitas vezes, né, na igreja. E você contando a tua história ali também, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu lembro muito de Jesus falando, né? Vem ver. Vem ver. Né? E foi um pouquinho do que você vivenciou, né? Você viu as referências de família, as referências, né, que você não teve na tua infância. E eu vejo, assim, em muitas igrejas ainda, um movimento, é aquela coisa, né? Venha como estás, e muita igreja prega isso, mas na verdade ela exige um monte de coisa da pessoa. Sim. Antes de integrar essa pessoa, ou de permitir que ela caminhe junto, ou de permitir que ela se torne, né, parte ali. E eu vi que, pelo menos no teu testemunho, e como eu vejo em muitos testemunhos, que a transformação ela vem no caminhar. Ela vem no estar junto, no andar junto, no pertencer, né, no, poxa, agora eu pertenço aqui. E a identidade da pessoa vai sendo, de alguma forma, transformada pelo caminhar com Jesus, né? E isso tem muito a ver com estratégia de evangelismo, né? Com o que a gente está falando aqui de, poxa, nosso objetivo aqui no podcast é como é que a gente entrega ferramentas para a igreja poder ganhar mais pessoas, cuidar melhor das pessoas, capacitar pessoas. E a gente está agora nesse foco falando de atrair e de cuidar. E a tua experiência me trouxe muito essa percepção. Sim. Que eu tenho visto alguns movimentos em relação a isso. E eu queria ouvir de você isso, assim, como é que você enxerga essa... E a gente estava falando um pouco antes até de começar o podcast, né, sobre integração, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão, né? Como é que você vê essa integração de um novo convertido que passa a participar daquela comunidade, né, que passa a participar de uma igreja, com esses... com essa postura, né, que muitas vezes a gente tem como igreja de, às vezes, até afastar a pessoa porque ela ainda não é santo o suficiente, porque ela ainda não é isso, ainda não é aquilo. Né? Como é que você enxerga isso hoje todas essas ferramentas que vocês... Hoje, né, sou pastor de uma igreja, depois de... Estou com 39 anos, então, assim, fazem 19 anos, né, em todo esse contexto e trajetória. Tem aí mais ou menos uns 14 anos por aí que eu viajo às igrejas do Brasil e mundo afora aí e tudo mais. Então, assim, por exemplo, eu acho que hoje as igrejas precisam se atentar para um contexto estratégico. A gente tem um evangelicalismo brasileiro muito confuso, né? Porque você tem as pentecostais, neopentecostais, as carismáticas, você tem as tradicionais, as que não são tão tradicionais assim, e você tem várias vertentes. E agora a gente tem... Agora as churches. As churches, né? As igrejas que têm essa estética para esse tempo e tudo mais. Alguns fazem porque está todo mundo fazendo, outros fazem porque
estão realmente debaixo do entendimento, né, e tudo mais, mas, enfim, a gente tem essa pedagogia nova, né, oferecida e proposta e tudo mais. Eu acho que tudo a gente precisa, de alguma maneira, entender que um aspecto interessante em toda a Bíblia é que a Bíblia opera por conexão geracional. Entende? Então eu acho que a principal estratégia que a gente precisa ter dentro desse sentido é criar essa hegemonia entre as gerações. Então você tem uma coisa que você comunica para o mais velho, né? E você tem uma coisa que você comunica para o mais novo, mas que não agride o mais velho. Que cria uma hegemonia entre isso. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo é derramado, ele dá sonho aos velhos, visão aos jovens. E os filhos e filhas profetizam. Todo mundo é útil. Todo mundo é tocado. Todo mundo é inserido. Sim. E a grande dificuldade no âmbito da estratégia é porque, às vezes, ou essa igreja é muito velha, ou essa igreja é muito jovem. E aí todo excesso é falta. E aí, às vezes, essa pessoa... Assim, por exemplo, as pessoas que entram na igreja. Hoje as pessoas vão muito na igreja. E aí as pessoas falavam para mim assim, no âmbito da estratégia, né? Mas a porta de saída, ela tem que ser menor do que a porta de entrada. Eu digo, não, ela tem que ser do mesmo tamanho. O que a gente precisa fazer é criar um corredor até a porta de saída. Porque normalmente as pessoas entram e saem das igrejas porque elas não se acham. Elas estão ali, talvez ela goste de uma coisa mais velha. E essa igreja é muito jovem. Embora ela goste da palavra, goste da música, mas a vida da igreja tem um comportamento que não contempla todas as gerações. Só contempla uma em específico. Então, a gente precisa criar um corredor. E nesse corredor, a pessoa precisa se achar. Sim. Se encontrar. Então, o reino de Deus é isso. É aquele homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. Entende? Então, eu acho que esse é o grande parâmetro para a gente poder, digamos assim, criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar. Ponto. Né? Ponto. O processo do novo convertido não tem, sabe, embora a gente tenha uma palavra que ela é, digamos assim, intirável dessa equação igreja, que é discipulado. Mas hoje a gente tem várias formas de discipular. Inúmeras formas. Que é uma estratégia que a gente está criando lá na igreja, chama mesa para 6. Você chega num restaurante, você pede pro garçom, mesa para quantos? Mesa para 6. Então o que a gente está fazendo? A gente está picando a igreja em líderes, facilitadores. Esses facilitadores vão criar grupos no WhatsApp com 5 pessoas. Então você é um líder meu, você é o líder, você é um líder lá. Então, Pedro, você precisa encontrar 5 pessoas, cria um grupo com essa pessoa. Cria um grupo com essa pessoa, cria um grupo com essa pessoa. O que você vai fazer nesse grupo? Esse grupo é só para conversar sobre uma série em específico. Cristianismo na prática. Então, em 21 dias, vocês vão conversar sobre essa série. Cristianismo na prática. Pessoas novas, né? Novas. Evangelismo. Eu sou a porta, eu sou o caminho e eu sou o alvo. Essa é a base da vida cristã. Você entra pela porta, você é salvo, você caminha. O cristianismo é um caminho. Não é uma vida estática, ele é um caminho. Nós somos os do caminho. Sim. Então a gente precisa caminhar. Então como que eu caminho? Para onde eu caminho? Qual a direção? Como é que eu sei se eu estou na direção certa? E o alvo, qual é o alvo? É viver com a expectativa na eternidade. Se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a vida cristã só é de fato real quando eu tenho uma perspectiva de que eu sou peregrino. Sim. Eu vou viver com ele, eternamente. Aqui, depois dos 80, é enfado e fadiga. Lá não. Lá é incondicional, é para sempre, eternidade. Então, eu crio esse tripé e eu desenvolvo essa conversa discipulado, certo? Essa palavra, ela é antiga, é uma palavra que o islamismo, né? 2 palavras que o islamismo pegou do cristianismo é discipulado e submissão. Essas palavras são as palavras mais cristãs de qualquer dicionário do mundo. Discipulado e submissão. Então, primeiro submissão, né? Porque é a Deus, e discipulado é consequentemente o desenvolvimento dessa submissão a Deus. Então, eu tenho o WhatsApp. Entende? Eu tenho uma forma de fazer isso. Então, embora eu honre a tradição, embora eu respeite, sabe, aquilo que é basilar,
Eu estou usando uma estratégia, eu uso o WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas gastam muito tempo ali. Sim. Entende? Então, essa é uma estratégia. E aí a gente tem estratégias que são os grupos de convívio, né? Há quem diga que você pode participar de uma igreja a vida inteira e nunca ter congregado. Porque você não conhece, você não vive igreja só conhecendo a nuca do irmão que está sentado na sua frente. É isso aí. Você precisa desenvolver relacionamento ali dentro. Então, os grupos de convívio são a nossa estratégia para os relacionamentos. Deus é um Deus relacional, né? Total. O tempo inteiro. Né? Total. E assim, Deus é pouco quando o assunto é relacionamento. Uhum. Deus é pouco. Deus se diminui diante da solidão de Adão. Deus se isenta. Deus visitava Adão todo dia, certo? Uhum. Sim ou não? Sim. Imagina você receber Deus todo dia aqui na sua empresa, mano, no final da tarde, para tomar um cappuccino gostoso desse que o irmão me serviu. Cara, é Deus. Falando nisso, traz mais um lá. Pra Deus mim também. mede o céu. Foi uma indireta. Deus mede o céu com as mãos, Deus toma as nuvens como seu carro, e Deus todo dia estacionava na porta da casa de Adão para tomar cappuccino com ele. Entendeu? Mas um belo dia, esse Deus que visitava Adão diariamente, não sei se literal, deixa isso para os teólogos, né? Para as elucubrações aí dos teólogos. Mas Deus visitava, tá ali. Eu acredito. Uhum. Como? Não sei, mas Deus estava lá. Mas um belo dia esse Deus que estava lá diz, não é bom que o homem esteja sozinho. Ou seja, Deus se diminui, cara. Porque ele não era o suficiente? Ele era. Mas ele escolheu ser menor quando o assunto é relacional. Uhum. Quando o assunto é relação. Então, nós fomos feitos para nos relacionar. Por isso o sucesso das redes sociais. Olha o teste. Dos pensamentos que você teve hoje, quantos deles são sobre outras pessoas? 60%, 70%. Você viu o papo de restaurante, qualquer lugar você está falando de outra pessoa. Então, a vida do outro é interessante sempre. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Sim. Porque a rede social, ela na verdade, ela maximiza a nossa inerência de interesse pelo outro. Sim. A gente está vendo a vida do outro. O problema é a comparação. O problema é... Como é que você falou? Eu vi falando mal do Pedro aqui. O PV, né? Todo excesso é falta, não foi isso que você falou? Todo excesso é falta. Sensacional. Então, assim, a grande questão é que as estratégias maiores para manter as pessoas nesse ambiente chamado igreja é criar um corredor. E nesse corredor a gente propõe a relação. Uhum. Seja pelo WhatsApp, que tem gente que não quer estar num convívio. Cara, você quer estar num grupo de WhatsApp meu? A gente está estudando cristianismo na prática, a vida cristã. Posso te ajudar. Tem uma missão, sabe que a gente entrega, muitos pensam que a gente só entrega tecnologia, né? A gente tem estratégia e usa a tecnologia porque tem a estratégia, né? E fez lembrar isso que você falou, porque uma dica aí para essa questão do evangelismo através do WhatsApp, na verdade, não sei se o WhatsApp tem, mas uma missão que a gente entrega lá é um evangelismo no Telegram. Porque o Telegram, se você for lá no menu, aparece lá pessoas próximas a mim. E aí, ou seja, aparece aberto. Você vê quem tá do seu lado, você chama já ali para um grupo, entendeu? Sim. De evangelismo. A gente até fez essa pesquisa e tentou fazer pelo Telegram, mas a gente percebeu que, tipo assim, a gente alcançaria, no nosso caso, de igreja. Aí eu acho que a pessoa tem que fazer essa leitura. Foi você que falou sobre rodar a pesquisa no Forms para membresia? Acho que foi você que falou quando você foi lá na igreja. Não lembro. A gente está fazendo isso. Legal. Uhum. Por exemplo, eu rodo uma pesquisa no Forms na igreja, para os pastores que estão nos assistindo. Pega lá um QR Code e fala, gente, eu queria que você preenchesse isso aqui rapidinho em Dolor. Ou manda o link individual. Entende? Eu estou pegando agora um aplicativo, eu não vou saber falar o nome dele. Acho que é Super Zap, se eu não me engano. Que é barato. Que eu consigo mandar uma mensagem para todo mundo com o nome da pessoa. Uhum. Então eu consigo desenvolver essa relação. Manda um link para a pessoa. Preencha esse... Eu tenho lá, sei lá, nesse período de igreja, tem mais de 100 esboços escritos. Mas como é que eu vou escolher um esboço desse para pregar no domingo? Eu vou escolher baseado na dor das pessoas. Exato. Qual é a dificuldade que você está enfrentando agora na sua vida? Mas você sabe que tem já que a gente entrou nisso, está falando de X-Mission, tem uma outra também que eu gosto muito. Porque Jesus ele perguntava para as pessoas, não, o que queres que eu te faça? Essa pergunta é essencial, Pedrão. Exato. Porque o momento que a pessoa está pedindo uma oração, ela está pedindo algo para Jesus,
É o momento que ela tá expressando a dor real dela. Sim. Pô, o cara chega cego para Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí, né? Cara, eu uso isso o tempo inteiro. A gente tenta, né, muitas vezes, né, encontrar ou entregar logo a resposta sem ouvir antes. Isso aí. E tem um recurso na plataforma, lá no aplicativo da igreja, que é o pedido de oração. E o pedido de oração ele é de uma riqueza. E tantas vezes a gente Acho trata... que foi sobre isso que eu falei, não foi o E eu o vejo... aplicativo ele acaba pegando esses dados que te dá esse termômetro. Aqui. Como você está se sentindo, né? Não, tem como vários você dados. está se sentindo, mas tem o pedido de oração que pode vir a partir da expressão Eu sigo a igreja do Carlito e eu recebo as notificações aqui, já me sentindo um membro já. Como você está sentindo? Eu Quase preciso um membro. observar como é que eles usam, né? Tô, digamos, aquela engenharia reversazinha que a gente faz em tudo. Nada é novo, tá, pessoal da Igreja da Cidade. Igreja da Cidade. Nada é novo, então eu tô observando vocês. Mas e a do Luiz Arcanjo também, que o pessoal pediu pra me ver, né? Ah, é legal, sobre as águas. Tem o Projeto Vida aí também. Tem, Projeto Vida. Inclusive tá Enfim. vindo aí o podcast aí com o Joel também. Verdade, verdade. Mas o que eu ia dizer é isso. Então você consegue extrair ali e ver o seguinte: olha, nos últimos 60 dias, a dor da igreja, que aí você tá achando que tá todo mundo com problema na economia, com falta de dinheiro, aí você vai ver lá, tá todo mundo com problema no casamento. A maioria dos pedidos de oração é problema de casamento. Aí você tem insumo para preparar sermão, para fazer retiro, para criar ajustar a estudo de pedagogia célula. da igreja nessa proposta de cura. Exatamente. É isso aí. Eu tenho feito isso e tem sido muito legal. Os jovens casais, qual que é o medo deles? A maioria dos jovens casais hoje, uma das pesquisas mais feitas no Google é medo de ter filho. Olha só. Tem medo de ter filho. Porque o mundo tá mal, porque o mundo tá cruel, porque o mundo tá isso, porque o mundo tá aquilo. Cara, no mundo difícil nasceram libertadores. Uhum. O mundo era difícil no Egito, tava matando crianças. Nasceu Moisés. O mundo tava difícil, tava matando crianças. Nasceu Jesus. Uhum. Então assim, como é que eu vou lidar com esse medo? Como é que eu vou confrontar o medo? O medo é uma coisa hoje tão presente. Cara, todo mundo anda com medo. Mas você não acha que isso aí é um efeito colateral de uma raiz de destruição da família e falta de paternidade? Porque o cara que tem medo de ter filho, na verdade, ele talvez não tenha um bom pai. E aí que já bate também com o relacionamento dele com a igreja. Quando você estava falando da história do seu pai, você se sentiu... Não sentiu não, você foi abandonado pelo pai, ou seja, olha a distância que você toma de Deus por ser um pai, né? Como é que você vê também essa relação? Porque a gente vive como igreja muito efeito colateral de algo que a gente deixou ocorrer. O diabo está destruindo famílias, nossas crianças, está discipulando nossas crianças. A gente está vendo isso passar e a gente cuida do nosso culto de domingo. E a gente, às vezes, vê o efeito colateral. Meu Deus, uma sociedade que está com medo de filho e tal. Só que isso é a receita, é o bolo da receita que a gente deixou fazer. Você olha dessa forma também? Eu acho que sim. Mas assim, não dá para cravar, sabe, Sidney? Assim... 36% ou 38%, não vou lembrar aqui, não vou fazer aqui um índice sem ter pesquisado. Mas boa parte dos brasileiros, se eu não me engano, 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na carteira do registro de nascimento. Então, a gente de certa forma... O que é o brasileiro, na sua essência? O brasileiro é o órfão. Por quê? Na nossa história. A orfandade está na nossa história. Os europeus vieram para cá, se deitaram com as nossas índias. Sim ou não? Sim. Viram as nossas índias, se deitaram com ela. Aí, dessa relação, nasce alguém. Alguém que não tem o estereótipo da tribo, então não é aceito pela tribo. Mas que também não tem o estereótipo do europeu, então também não é aceito pelo europeu. Então ele está num limbo. Me aceita, não, me aceita, não, me leva para a Europa, me leva para os Estados Unidos, me leva para... A gente está sempre nesse pedido de desvalorização, porque a gente em si... Por isso que eu creio que Deus tem um apreço e um carinho tão grande pelo Brasil. Que Deus quer ser o pai do Brasil. Porque a nossa história é essa, cara. Sabe, a bisavó da minha esposa... Foi arrastada pelos cabelos, cara. Era uma índia. Arrancou o couro cabeludo dela. É minha bisavó. Arrancou. Essa história também. Então, da onde a gente nasce? Cara, desse estupro. A gente é filho de um estupro.
Nós somos uma nação que é formada por gente que nasceu desse incesto perverso, desse estupro. Então, há em nós esse grito. Por isso essa desvalorização da nossa cultura, essa dificuldade do brasileiro olhar para o brasileiro, porque a gente está sempre lutando um contra o outro para sobreviver. Entende? Um brasileiro nunca ganhou um prêmio Nobel. Por quê? Porque a gente sempre valoriza o que é lá fora, porque a gente está sempre olhando, querendo ser aceito por outra tribo, ou por outra etnia, ou por outra nação, sacou? Então, assim, é claro, naturalmente, a gente tem esse espírito que ronda, digamos assim, a nossa história. Mas isso está quebrado em Jesus, em nome de Jesus, porque homens vieram corrigindo o curso da história. Aí, tipo assim, eu preciso voltar ao passado, né? Hoje, é claro que existem psicólogos muito sérios que fazem isso, que é aquela constelação familiar. Sim. Tem gente que usa isso de uma forma séria, mas a maioria não, cara. A maioria é pastor usando estratégia que não faz o menor sentido com a palavra. Traz um regresso, né? Traz um regresso. Vamos fazer uma reflexão básica. Pega a genealogia de Jesus. Foi a mensagem que eu preguei esses dias na igreja. Para confrontar esse negócio. Pega a genealogia de Jesus. Tem prostituta. Os piores reis da história de Israel estão ali. Os mais tranqueira de todos. Já começa com Judá, cara. Judá engravida a nora. Raabe, meu irmão. Quantos casamentos Raabe não destruiu? Raabe era empresária das muralhas de Jericó. Tinha uma casa de massagem nas muralhas de Jericó. Meu irmão, a casa de Raabe tinha luz vermelha. Mas essa mulher está na genealogia de Jesus. Ela está na genealogia de Maria, de José. Ali, não me lembro agora. Mas imagina, esse casal jamais teria condição, olhando por esse prisma, de carregar e de criar o Salvador do mundo. Aquele que dividiria a história. Jesus teria que fazer um regresso a Judá. E não, cara, ele viveu. Por quê? Porque a gente sempre fica voltando ao passado, né? Quem pecou? Este ou os seus pais? Jesus sempre nos aponta para uma bênção que vem para os filhos dos nossos filhos. Entendeu? Então, assim, dentro da nossa concepção de nação, a gente tem essa mancha. Entende? Mas a partir de Jesus, a gente tem a oportunidade de reverter tudo isso. Mas é o ponto que eu tô falando justamente esse. Como a gente sabe que talvez essas dores vêm de uma, como você bem falou aí, você foi lá atrás, né? Tô falando até de contexto atual. Mas a igreja se levantar como resposta, em direção ao que Jesus deu, de falar, apesar da tua falta de pai, apesar do teu pai ter te abandonado, apesar talvez até de estupros reais hoje, né? Você vive isso na sociedade de abusos infantis, psicológicos, etc. E quando você vai na igreja, né? A gente está falando de termômetro de pregação, muitas das vezes a gente está falando um assunto não tem nada a ver com o que as pessoas estão vivendo nesse sentido. Nesse sentido de resposta da igreja, olhando as dores do mundo atual, acho que sempre foi assim, essa é a importância, acho que desse termômetro e da mensagem que a gente está levando. A gente estava falando sobre paternidade, mensagem sobre paternidade. A gente fala muito aqui de algo que aconteceu que foi incrível, foi o evangelismo digital, que é uma das missões, inclusive também estão na X-Mission lá, que é a jornada de estratégias que a Church entrega, e teve 133 mil decisões para Jesus. Eu te falei isso, né? 133 mil decisões para Jesus no ano passado, né? E a maioria da conexão, a dor que trouxe essas pessoas foi: meu marido está envolvido com pornografia. É um assunto que a igreja está falando hoje. Esse é o ponto, como é que a gente traz... Né, entende o termômetro das pessoas, elas estão vindo com que dor? Quem são essas pessoas? O que queres que eu te faça? E o que a gente responde? E que direção a gente dá? Talvez isso não venha do púlpito, mas quando você falou do corredor, o que a gente faz nesse corredor que a pessoa se encontre? Meu Deus, aqui estão falando de paternidade, eu sofro esse problema. E como é que ela se acha nesse corredor? Como é que você, que é um cara estratégico, usa música para poder levar mensagem, usa ferramentas, como você estava falando, como é que você vê a igreja no sentido de usar estratégias para se conectar com pessoas? Porque o que a gente vê muito, eu sou muito atacado na rede social,
sobre quem dá o crescimento é Deus. E eu falo, poxa, mas então a gente vai ficar em casa tomando suco de laranja, esperando Deus alguma coisa deu o assim? crescimento para a igreja primitiva. Mas a gente não pode se esquecer de uma ordem. Crescei e multiplicai. Então você tem que crescer. Você tem que se multiplicar. São duas dinâmicas. Paulo também, né? Eu faço de tudo para com todos. Ou seja, Paulo estava em movimento, né? E o processo da evangelização é justamente o processo do crescimento. De multiplicar os talentos. De fazer as coisas acontecerem. Você, naturalmente, tem um trabalho. E olha como essa missão é progressiva. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ela é crescente. Sim. Ela cresce para fora. Ela se desenvolve para o mundo. Nisso também, né? Tem processo, né? Primeiro em um, depois em outro. Ela se desenvolve para o mundo. O grande problema da igreja é que ela não tinha saído, né? Ela só sai com a morte de Estevão. A igreja havia se acomodado. Perseguição, né? Essa é uma das coisas que eu até digo, porque a igreja primitiva todo mundo acha que era perfeita. Não, ela se tornou um dos movimentos mais acomodados da história. Pedro, Tiago e João começou a atrapalhar a coisa. Se não fosse Estevão, o diácono, rapaz, eles estavam lá até hoje. Eles não tinham andado 10 quilômetros, cara. Se eles tivessem andado 10 quilômetros, eles estavam na Samaria. 20, eles estavam na Judéia. 70 quilômetros, 50 quilômetros, eles estavam na Galiléia. Mais um pouco, eles estavam na Síria, na Líbia, em outros países. Eles não foram a lugar nenhum. Isso vem com a morte de Estevão. Mas assim, dentro do que você está falando, sabe, Sidney? Eu acho que todo mundo sente saudade de comunidade. Todo mundo foi feito para viver em comunidade. Então, eu acho que quanto mais diversa essa comunidade for, mais proposta de abraçar esse indivíduo. Porque, assim, a estratégia, ela embora a gente fale de maneiras que soem muito sofisticadas, né? Porque a gente gosta de tecnologia tá e tudo mais, ela tá lá. Ela é tão antiga quanto a Bíblia, entendeu? Então, assim, o que a gente faz de maneira simplificada? A gente tem um encontro lá na nossa comunidade, está ficando cada vez mais difícil. Porque à medida com que a igreja vai crescendo, você já não arruma mais uma chácara para colocar todo mundo. Então, antes a gente fazia o Family Day. Vai ter um dia 2 de novembro. Não sei quando vai pro ar, mas vai ter um dia 2 de novembro lá. O que é o Family Day? É um dia que a gente leva todo mundo para uma chácara. E aí ali a gente treina os nossos líderes e pastores para se relacionarem. Relacionarem. E a partir do Family Day, a gente consegue deslocar e apontar essas pessoas para os grupos de convívio. Se relacionarem entre si ou se relacionarem com pessoas de fora posteriormente? Não, com pessoas que já estão congregando na igreja, sim, já sim. estão indo na igreja. Okay. Entende? A nossa realidade em Goiânia ela é um pouco diferente, porque o que a gente recebe é muita gente machucada, arrebentada, sabe? Enfim, gente perdida mesmo, porque foi de uma igreja, se decepcionou, é aquela coisa toda que a gente sabe que não tem como negar essa realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil hoje. A gente tem que reevangelizar a igreja. São os 10 milhões de desigrejados, né? Entendeu? Então, assim, cara, é muita gente, bicho. Muita gente. Mas beleza. O que a gente precisa fazer, tanto para esse quanto para o novo convertido? Envolvê-lo no seio da comunidade. Então, a gente leva para o Family Day, depois a gente leva para o grupo de convívio, e agora está nascendo esse terceiro passo dessa jornada, que é conduzir a pessoa no mesa para 6. Legal. Que é o discipulado. E aí, depois desse discipulado, a partir daí, desenvolvimento vocacional. Entendeu? Que aí é a escola de discípulo. Entendeu? Então, eu acho que a maioria das igrejas, elas precisam deixar clara como é que é essa jornada dentro dela. Tipo, sabe aquela pergunta, e agora? Qual o próximo passo? Eu vim aqui, eu gostei, o que eu faço agora? Sim. Agora você vai ter que fazer o Integra. A nossa comunidade, você vai lembrar? Você lembra que tem uma parede preta com vários nomes nelas? Sim. No corredor, né? No corredor tem a história da igreja, do Mevan ali e tal, do Mevan. Mas pro lado de dentro tem uma parede com vários nomes. Sim, eu vi. Todas as vezes que as pessoas se tornam membros, ela vai lá e escreve o nome. Então isso dá um senso de pertencimento. Quando a pessoa chega lá, o que ela faz? O que eu faço para ter o meu nome ali?
Então, essa curiosidade que a gente gera na nossa arquitetura, ela já produz uma forma da gente vender para ela a nossa jornada. Oh, que legal. Entendeu? Então, e aí essa jornada tem que ficar clara. Aí eu acho que ferramentas como as que vocês sugerem, é essa maneira de deixar a jornada muito clara. Porque a pessoa está mais tempo com o smartphone na mão. Ela vê na mão ali qual é meu próximo passo. Pronto, é isso que eu tenho que vai fazer. ter Family Day, eu preciso ir num Family Day. Eu preciso participar de um Family Day. O que vai ter no Family Day? Vai ter uma administração? Não, eu preciso ir lá me relacionar. Sim. Eu preciso ir lá. O objetivo no Family Day é que você precisa sair daqui com pelo menos mais 2 ou 3 amigos novos. Então é informal. É jogar bola, Sim. é na piscina, é comer costela, fogo de chão, é jogar uno, é brincar de peteca, é tá lá. Então essa é a nossa estratégia. Depois dali, uma pessoa com 2, 3 amigos novos, e aí nós treinamos as pessoas para serem amigas. Porque muitas vezes você vai numa igreja muito mais porque um amigo te convidou do que propriamente pelo que vai ser entregue lá no altar. A gente recebeu aqui o pastor Josué Campanhã, não sei se você conhece lá da Envisionar, e ele trouxe esse dado aqui, foi acho que o primeiro podcast que a gente gravou, né? E ele trouxe justamente esse dado. A maior estratégia de evangelismo é o relacionamento. Seja via redes sociais, seja via qualquer coisa. Eu acredito muito nisso. O ponto relacional, ele é um ponto muito forte. Então ele vai para a igreja porque um amigo chamou, porque alguém convidou, porque alguém... Né? Por que as pessoas iam para a igreja primitiva? É? A igreja caía na graça das pessoas. Ou seja, a estratégia para a igreja do futuro é ir para a igreja primitiva com as ferramentas do presente. E às vezes, para acessar o nosso futuro, a gente tem que voltar para o nosso passado. Não para o passado de culpa, de erro e tudo mais. Mas pensa comigo, qual foi a primeira igreja escrita? Para a primeira cidade dos confins da terra, Éfeso. Éfeso é a primeira cidade dos confins da terra. Naquela missão de evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria, Éfeso. Paulo foi lá e ficou 2 anos. Qual a carta escrita para ela? Olha, vocês precisam acessar o futuro de vocês, mas vocês perderam o primeiro amor. Então, lembra e volta. Então, é lembrando e voltando que vocês vão para o futuro. Então, talvez a gente constantemente tenha que lembrar e voltar. O que é a igreja? Igreja é família, cara. Para quem não tem família. Igreja é a casa onde nunca falta pão. Igreja é o lugar onde não tem machismo, classismo, feminismo, bolsonarismo, lulismo. Essa é a proposta da igreja. Sim. A igreja é o lugar onde Jesus Cristo é tudo em todos. Então a gente precisa lembrar. E quando a gente lembra, a gente avança. Porque relacionamento é tudo. Então todos os mecanismos, formas e meios para se relacionar com as pessoas, cara, o que a gente quer com o que vocês oferecem? A gente quer saber o aniversário da pessoa, mano. Eu já fiz festa de aniversário na igreja pra gente que nunca ganhou um bolo. E chora, né? E teria condição de comprar um bolo. Mas alguém nunca fez pra ela. Sim. Aquilo que a igreja pode oferecer. Cara, essa pessoa não foi curada com a oração, com a campanha, uma atitude, com o jejum. Ela foi curada com alguém que bateu papo pra deixar de papo e agiu. Aconteceu aqui, a gente, sem saber muito, né, da história, a gente pegou, comprou empresa como todo, né? Comprou um bolo e aí fomos cantar parabéns pra... Foi a Jana? Foi a Jana, né? A Jana que nos serve aqui. Você chama o Fábio pra mim, por favor? A Jana que nos serve aqui. Rapaz, aí foi ali pra piscina de bolinha, que você conheceu. Quando ela entrou, ela começou a chorar que ninguém entendia o que tinha acontecido, né? E aí foram perguntar, foi o primeiro bolo, né? Não é isso? Foi. Primeiro bolo que ela... Primeiro parabéns que ela recebeu. E a gente não fazia ideia. Fazia ideia, ela começou a chorar assim, todo mundo ficou assim, um olhando pro outro. Será que ela não gosta do chantilly? mas olha, como a gente, com pequenas atitudes, pode tocar e a vida relação, das pessoas, cara, né? como a relação cura. Como o relacionamento pode ser... Pode não, ele é extremamente poderoso. Cara, isso foi o que me curou, sabe? Então assim, por exemplo, à medida com que a igreja vai crescendo, e uma igreja, ela cresce, cara. Ela naturalmente cresce. O
que você precisa fazer para sua filha crescer? Cuidar. Alimentá-la. Cuidar. Alimentá-la. Ela vai crescer. Sim. Então a igreja, ela vai crescer. Ela vai. Você precisa alimentar ela. Sim. E o que alimenta o ser humano são relacionamentos. São alianças que nascem ali dentro. São ideias que brotam ali dentro. Qual que era, desculpa o termo, mas a desgraça da igreja de Corinto? Que os pastores não tinham mais autonomia sobre a gerência das relações. Eles tinham que chamar advogados para administrar os litígios, as ofensas. O que um pastor faz? O pastor é um maestro de um ambiente relacional, onde todo mundo funciona, todo mundo flui, todo mundo oferece o que tem. Quem tem uma canção. Quem tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de conhecimento. Uma palavra de sabedoria. Quem tem... E aí vai. E aquilo tudo se equaliza na mesa. Entendeu? Então, assim, quando você me propõe a possibilidade de eu saber quando essa pessoa faz aniversário, quando você me propõe uma forma de saber como essa pessoa está se sentindo, sabe? Com o momento ela está na igreja. Exatamente. Então, assim, todas as coisas que você propõe, tipo, até uma sugestão que eu fiz lá para você, não sei se foi acatada, saber quais as profissões das pessoas. Sim. Pra gente poder segmentar. Tem lá. Tem lá? Tem lá. Não tinha, você colocou isso lá então. Acho que tinha de uma outra forma, que quando você perguntou, eu liguei com o guia que a gente tinha anteriormente, mas tem na... Então, olha que maravilhoso. Eu sei quantos médicos tem na igreja, eu sei quantos psicólogos tem na igreja, eu sei quantos advogados tem na igreja, eu sei quantos pedreiros tem na igreja, eu sei quantas diaristas tem na igreja, eu sei todo mundo. No dia da diarista, cara, sabe? Vamos servi-la? Sim. Sabe? Eu acho que a igreja também, ela precisa se atentar para a vida real. Entender que a vida real é território de Deus. Sair da subjetividade. Tem coisas que não vão resolver em oração. Tem coisa que a gente vai ter que comprar um bolo. Sim. É isso. Entendeu? E isso é oração. É a pessoa que chega com fome, pastor, vamos orar por ele. Não tem que orar, tem que dar um prato de comida. Não, eu digo até a pessoa assim, do aniversário. Quantas mas orações vocês já fizeram aqui antes do ser aniversário prático, né? dela? Sim, Vocês não oram aqui direto? sim. Isso Quantos pastores vieram aqui? Mas o que sarou ela foi o parabéns pra você, Verdade. cara. É isso aí. Você entende? Então, assim, todo o processo relacional... Tem um livro do que o Jonas tá... acho que é Larry Crabb. Larry Crabb. O Lugar Mais Seguro da Terra. Cara, esse livro, meu irmão, dê aos pastores. Se um dia você for dar um brinde, fala com o Douglas lá, fala para ele fazer no preço de custo. E faça um favor pro Brasil. Como é que é o nome? Vou até pesquisar aqui para ver O se eu Lugar falei Mais errado, Seguro da Terra. Mas eu acho que é isso mesmo. Esse livro foi uma indicação do Paulo Borges para lá pro Douglas. Paulo Borges é absurdo, né? Esse livro, meu irmão, ele é um livro de se ler chorando. Vou comprar aqui. É. E já deixo aí o jabá É isso pro nosso mesmo, amigo Larry aí. Crabb. E Douglas, olha só, tô fazendo aqui um jabá a seu respeito. Também, hein? Eu quero ver se isso volta de alguma maneira. Mas Mas semeando, deixa bem claro. esse livro eu comprei assim que eles anunciaram. Eu acho que eu comprei a pré-venda. Comprei e recebi. E esse livro é a base de muita coisa que eu estou fazendo lá na minha comunidade. Oh, que legal. Muita coisa que eu estou instruindo os líderes. Ele e o Igreja Centrada também, puder indicar um outro, que é um livro mais denso, do saudoso, né? Que faleceu agora, Timothy Keller. Igreja que Impactam também, fala muito do que a gente falou hoje aqui, sobre a gente voltar, começar a cuidar melhor de pessoas. Sim. O livro que eu tô lendo é incrível Cara, a também. igreja serve para cuidar de pessoas. E a igreja tem causas que são indispensáveis. A igreja não é um ambiente de digamos assim, de assistencialismo, mas ela é um ambiente de evangelização. E a evangelização contempla o homem todo. Sim. Agora, eu acho interessante, né? Vamos já pro final, porque... Indo pro final aqui, atrasava. mas é só um ponto, né? Porque a gente está falando muito disso. Eu estava ontem tomando café com um amigo e falando justamente desse desafio da igreja que cresce, né? Porque o grande desafio da igreja que cresce é manter a vida de comunidade. Como é que você trabalha, como é que você cresce, como é que você se desenvolve? Será que é hora de multiplicar? Será que eu tenho que ter uma igreja de 5.000 pessoas? Ou deveria ter 10 igrejas de 500 pessoas? Como é que a gente trata isso? Então... Foi resenha, né? Não vou aprofundar aqui.
Mas uma coisa que até tu fala, que eu acho muito legal, né? Que um dia alguém te perguntou, né? Pô, como é que dá para usar tecnologia para cuidar das pessoas? Né? Tua resposta foi, cara, dá para cuidar das pessoas hoje sem tecnologia? Porque quando a gente pensa em escalar, o desafio é esse. A tecnologia ajuda nisso. Né? Você falou um negócio aqui que a gente fala direto, né? A igreja é uma rede social por natureza. O que a gente vê hoje através do Instagram, do Facebook, é o que você falou, é um potencializador dos relacionamentos. Sim. Né? Então, hoje a gente tem um potencializador dos relacionamentos, a gente tem uma série de tecnologias que ajudam. Como a gente está usando elas para escalar esse cuidado? Será que Deus não está dando para a gente a chance de escalar essas igrejas de uma maneira saudável, sem deixar de cuidar das pessoas, sem esquecer o aniversário, sem esquecer de valorizar o dia da diarista, o dia do engenheiro, o dia a vida real das pessoas? Que maravilhoso isso, cara. Né? Isso é lindo demais. Tem uma beleza grande demais nisso. Tem uma frase minha incrível que é o seguinte. Começa com a humildade, não? Se o pastor não soubesse que tinha 100 ovelhas... Eu ia citar ela agora, pra deixar registrado. Explica agora para o pessoal entender. É porque a frase é do Felipe Vilela. Fala aí. Não, mas é o seguinte, é essa coisa do número, né? Tipo assim, ai, Deus que faz crescer. Quantos membros tem a sua igreja? Por muito tempo a gente não. Porque, olha só o que a gente pega um fato isolado da Bíblia. Uhum. A gente pega, mas é porque Davi fez um censo e Deus o condenou. Mas, poxa, Davi, ele tinha pretensões que não eram contempladas pela vontade de Deus. Mas não significa que fazer o censo é errado. Você pode não fazer o censo e estar com o coração errado, como Davi que fez. Entendeu? É vaidade também. É vaidade também. Talvez o não fazer também é vaidoso. Então eu acho que tudo começa pelo porquê, né? Começa pelo porquê. Mas assim, se número não fosse importante, cara, não tinha um livro na Bíblia que chama Números. Se o pastor não soubesse que tinha 100 ovelhas, como é que ele ia saber que estava faltando uma? Isso é muito bom, né? Então, cara, é lógico, sabe? É absurdamente Quem lógico. contou os convertidos também, quando Pedro pregou, né? Contou as pessoas que comeram, Se batizaram. contou os homens que comeram pão, contou os 153 grandes peixes. Teve uma hora que não deu para contar, mas naquele dia tinham 153 grandes peixes. Abraão venceu a guerra com quantos? Com os 318. Olha que número quebrado. Cara, Abraão lutou contra 4 reis, 4 impérios, 4 exércitos, 4 forças bélicas, com os 318 nascidos na sua casa. É específico. Sim. Tem números ali, entendeu? Então, assim, e a Bíblia é uma Bíblia de medida, de descrição de medida. De processos. De processos, de tudo, entendeu? Então, assim, conduzir a igreja desconectado dessa realidade é perigoso. Botar isso na conta de uma gestão empresarial, porque a gente vê ao contrário, né? É a empresa pegando princípios bíblicos para poder tocar com excelência uma empresa. E a gente fala, não, isso é empresarial. Não, isso aí tá na Bíblia, né? Você vê isso Exato. em vários Isso tá na Bíblia, tá na Bíblia, exatamente. É princípio bíblico. É princípio bíblico. E assim, o que eu falaria aqui como a minha fala final, eu digo assim, não se luta guerra nova com arma velha. Não se luta. E a gente precisa entender uma coisa. Nem tudo, a gente usa muito aquele versículo, né? Não remova os marcos antigos estabelecidos pelos vossos pais. Certo dia um pastor de uma grande igreja, bem grande denominação, numa região do Brasil, perguntou, Vilela, por que você acha que os meus jovens estão indo embora? Eu digo porque você perdeu a percepção em diferenciar o antigo do velho. Nem tudo que é antigo é velho. E nem tudo que é velho é antigo. Então, uma coisa antiga, cara, quanto mais antiga, mais valor agregado, mais presença de significado, é ou não é? Sim. Você guarda, cara, o antigo com carinho, com apreço. Mas o que é velho, você pode ter comprado há 6 meses atrás, cara. Se eu comprei isso aqui, ficou velho, eu jogo fora. Eu não guardo. Eu dispenso o velho.
Então tem muita coisa na igreja que não é antiga, é velha. E está sendo guardado como se Está fosse sendo antigo. guardado como se fosse antigo. Então a preservação do velho é erro, porque as coisas velhas já passaram. Deus não muda, mas se move. É. Deus se move, cara. Deus está olhando para os nossos netos. A gente é que não está. A gente é que está achando, a gente é que está vivendo como se o reino de Deus fosse comida e bebida. Ou seja, o reino de Deus não é uma provisão do imediato. O reino de Deus está para além disso. Ele olha para gerações próximas, para gerações futuras. Então não se luta guerra nova com arma velha. E se você não discernir, acender luz sobre o que é antigo e acender luz sobre o que é velho, na intenção de que aquilo precisa ser rediscutido, o que é antigo não, mano. O que é antigo não. Os princípios elementares da doutrina de Cristo, isso não se discute. Não se mexe. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, ensino do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, isso é intacto. Não mexa nisso. Por favor. Isso é a doutrina de Cristo. Agora, cara, a nossa pedagogia, a nossa liturgia, a nossa arquitetura, a nossa estética musical, a nossa comunicação com os membros, por que a gente vai ficar guardando coisas velhas e lutando as novas guerras com elas? Sabe? Isso é... Até porque quando foram criadas não eram velhas, né? É, cara, mas se tornaram. Sabe, tem coisa assim, por exemplo, os físicos antigos, eles diziam que era impossível dividir um átomo. Certo? Eles estavam mentindo? Naquele momento. Não. Eles não estavam mentindo. Era o que a inteligência deles alcançava. Mas logo em seguida a gente tem a Einstein mostrando que era possível. Se eu não me engano foi ele. Mostrando que o efeito nuclear era uma coisa a energia nuclear era uma coisa totalmente possível. Que era possível se dividir o átomo. Então por que eu trago essa reflexão? Por quê? Entender que algumas pessoas trouxeram até onde eles puderam trazer. E não é o irmão mais velho que leva o irmão mais novo, é o contrário. É o irmão mais novo que pega na mão do irmão mais velho e diz, tem um outro lugar, eu quero te levar comigo. Entende? Sim. Então eu preciso pegar a cinza e levar. Eu preciso respeitar até onde eles trouxeram. Não tratar como mentira, mas entender que eles trouxeram até aqui pra gente. Então eu acho que essa, sem sombra de dúvida, vai romper as impossibilidades que algumas igrejas estão tendo. Algumas resistências que as igrejas têm em relação à tecnologia, às estratégias, aquilo que a gente está propondo. Cara, vamos usar os smartphones, vamos usar o InChurch, vamos usar o Forms, né? Às vezes a pessoa... Redes sociais, vamos usar... Que hoje é isso, e talvez daqui a 5 anos a gente vai estar aqui falando de outra coisa completamente diferente, porque agora é a inteligência artificial que está sendo aplicada de tal jeito, no óculos tal, que... As coisas mudam, né? Até a forma de arrecadar muda. A gente vai deixar isso para uma próxima. Até a gente ia te falar isso. Ó. Esperamos você no Rio novamente para parte 2, porque sempre conversar com Felipe Vilela... Tem assunto que a gente bateu antes aqui do podcast, pensando em conversar, que a gente não conseguiu nem entrar. Não conseguiu. Nem deu. Tem parte 2, parte 3, Vocês fizeram perguntas que eu não estava tão organizado para respondê-las. Talvez eu me estendi um pouco. Não, foi maravilhoso. Sempre é muito bom. Mas obrigado, gente, de verdade, que vocês tenham força para continuar o que vocês estão fazendo, sabe, para multiplicar os talentos. Glória a Deus pela ideia que vocês tiveram, sabe, e continua sonhando. Quem sonha busca Deus, né? Deus trafega pela via da impossibilidade, então continua trafegando nessa via do impossível, sabe, que mais igrejas consigam aderir, que mais ideias semelhantes a de vocês, que agreguem, que contribuam, né? Até, digamos assim, se vocês não conseguirem atender todo mundo, que nasçam concorrentes. Né? Que façam... Concorrentes não, parceiros, né? Porque parceria é muito melhor do que concorrência. Mas que nasçam coisas que vão realmente se preocupar com os nossos netos, com os nossos filhos, com a igreja do futuro e com o futuro da igreja. Amém. Então, é isso. Deus abençoe. Gente, muito bom. Não esqueça, então, de ativar o sininho, compartilhar. Olha, foi um papo incrível aí com o Felipe Vilela, ele que é pastor lá na Mevan, né, músico, um cara de muita estratégia que passou
algumas pra vocês aqui e vai vir pra parte 2. Tá bom. Obrigado, meu irmão. E a parte o irmãozão, né, E a cara? parte 1 vira e-book ou não vira e-book? Então finaliza aí. Não é, só deixar aqui. Então, não sei se você sabe, mas todo mundo que participa com a gente aqui escreve, querendo ou não, um e-book junto com a gente. Então, você é coautor de um e-book, por livre e espontânea pressão. E para a gente finalizar, então, esse e-book, que é basicamente o que a gente conversou aqui, a gente transcreve e deixa isso disponível para as pessoas poderem Legal, ler com eu quero calma. Pois é. Tá disponível. Se puder, depois se quiser publicar, depois pode publicar, não tem problema nenhum. Mas o que a gente queria te pedir é que você deixe uma frase que, né, de tudo que a gente falou aqui, enfim, algo que você possa deixar como uma assinatura para todo esse conteúdo, de tudo que a gente conversou aqui. Amém. Uma frasezinha para assinar esse e-book e a gente poder fechar. Tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através da igreja. Deus não tem uma outra estratégia, Deus não tem uma outra ideia para o mundo, Deus não tem um outro projeto. O projeto de Deus se chama igreja. Amém. Tudo que Deus vai fazer através dela. Amém. Gente, até o próximo. Em Churchcast. Tchau, Valeu, tchau. galera. Valeu, Tchau, família. tchau.